Acho que Israel seria sensato deixar mais claro que respeita o governo libanês e está oferecendo ajuda. Acho que no último ano ou dois surgiu um grande trunfo para Israel. Bem, dois. Primeiro que a população libanesa, maior parte dele, eu acho que mais da metade, e certamente a grande maioria dos não xiitas, quer que o Hezbollah vá embora e quer paz com Israel. Hussein Abdel Hussein acabou de confirmar isso, e eu sei que é verdade. E então, governo libanês. Por um tempo, o Líbano ficou sem presidente. Agora, o novo presidente deles é muito corajoso. E o primeiro-ministro também. E eles claramente querem fazer isso, mas não conseguem. Agora, Israel realmente não se envolveu com isso. Eles foram, você sabe, pressionados a conversar com os libaneses em um nível relativamente baixo. Eles devem mostrar que estamos aqui para ajudar. Dizer que é um problema só de Israel reforça a narrativa do Hezbollah de invasão ao Líbano. Passei muito tempo na Europa e ainda ouço de pessoas que deveriam saber melhor que Israel teria ambições territoriais sobre o Líbano. Israel também precisa ter um braço diplomático e incentivar o Líbano a se tornar um daqueles países que pedem ajuda abertamente. Sabe, o Iraque e o Afeganistão pediram ajuda. Houve uma série de países na história recente que pediram ajuda estrangeira. Mali, Moçambique, Colômbia, poucos sabem, há um mecanismo na ONU para solicitar tropas estrangeiras, e o Líbano claramente precisa. Acredito que o Líbano não quer Israel atravessando seu território até o Vale do Bekaa. Sempre que um civil libanês morre, isso prejudica o trunfo que acabei de mencionar. Quando digo que Israel deve mudar o paradigma dos últimos 45 anos, baseado apenas na força militar, não é porque quero que o Hezbollah sobreviva, mas sim que desapareça. Acho que pode ser mais eficaz. Se você aproveitar que o Líbano quer isso, talvez ofereça um suborno, com a ajuda aguardando nos países do Golfo, para ir ao Líbano quando o Hezbollah sumir, criando consenso de que é um problema global. Não precisa ser tropas da Bélgica. Eu acho que tropas árabes e, você sabe, tropas africanas. Lembre-se, o Hezbollah está cercado. Eles estão cercados agora pelas forças armadas libanesas de um lado, por Israel ao sul, por uma Síria hostil ao norte e a leste. Há uma forma de lidar com esse problema que não depende só de Israel ou das forças armadas libanesas, já que está claro que eles não conseguem. É preciso algo inteligente e criativo. E eu não vejo isso no atual governo israelense, onde os mesmos ministros, em um determinado dia, exigem que o Líbano faça algo e ameaçam prejudicar a infraestrutura libanesa. Se eles não fizerem, e então zombam do Líbano por não conseguir fazer nada, e Israel tem que fazer tudo sozinho. Eu acho que precisamos de um plano melhor e isso é possível. Eu acho que tem muito do que você acabou de dizer, Dan. E eu concordo com o Rushad nas partes principais do que você disse. Mas aqui existe um problema de colocar a carroça na frente dos bois. Enquanto o equilíbrio de poder no país não mudar, o governo libanês teme pedir ajuda ao Conselho de Segurança e trazer forças de paz estrangeiras para enfrentar o Hezbollah. Ainda não chegou a esse ponto. E Israel também, ao ser muito público e expor o governo libanês como aquele que está pedindo ajuda a Israel, eu temo e suspeito que os tomadores de decisão israelenses, mesmo aqueles que têm boa vontade em relação a essas conversas, acho que temeriam pressionar o governo libanês contra a parede. Você tem razão. Joseph Allen foi corajoso na primeira reunião. Acho que na última reunião, o cessar-fogo desafiou o Hezbollah a contrariar a decisão dos dois governos de mantê-lo. Você está certo. Esse foi um passo importante para o governo libanês e para Israel. É essencial apresentar esse argumento, especialmente na Europa. Você está certo. Filosoficamente, há situações em que é preciso escolher o menos ruim, mesmo sabendo que todas as opções são ruins. Você está certo. Parece colocar a carroça na frente dos bois. Mas ainda é melhor do que Israel ocupar todo o Líbano e avançar pelo Vale do Bekaa. Mas Israel nunca fez isso e deixou as forças armadas libanesas. Esses são os planos deles. Me desculpe. Israel nunca disse que esses são os planos deles. No momento, é a zona de segurança ao sul do Líbano. Nicole, exatamente. Então eles não têm. Mas não sei se é a opção menos ruim. A zona de segurança evita infiltrações. Mas Israel também teve uma ocupação muito impopular de 18 anos no Líbano, onde a zona de segurança custava cerca de 25 soldados por ano. Agora, a zona de segurança custa cerca de 3 soldados por semana. Mas, Dan, Israel não consegue lidar com isso. Não tenho certeza. A zona de segurança não impede os foguetes que agora são lançados mais ao norte.
O plano que Israel tem atualmente, que é basicamente uma estratégia de ataques periódicos, não vai me dar o que eu quero, que é evitar, que todos nós deveríamos querer, que é evitar esse tipo de guerra. Isso ajuda organizações como o Hezbollah e, de fato, atualmente ajuda o Irã, que é uma guerra sem fim, uma guerra de atrito. A guerra menos popular da história de Israel ocorreu quando o Egito envolveu Israel na guerra de atrito após a Guerra dos 6 Dias, com mortes constantes de soldados e sem objetivo estratégico claro. Israel está há 45 anos em uma guerra intermitente com o Hezbollah. Isso não funciona e é hora de buscar uma alternativa melhor ou menos ruim. Concordo com parte do que você disse, mas não sei se essa é a melhor opção. A realidade é que temos centenas de milhares de pessoas vivendo na nossa fronteira norte que passaram a maior parte dos últimos meses em abrigos, que não veem uma perspectiva. E não está claro que, neste momento, um grupo de tropas árabes e africanas que, no fim das contas, não estão defendendo o seu próprio país, ou qualquer terceiro, isso não está defendendo. Espera um segundo. Me dá um segundo. Consistência da OTAN? Que não está defendendo suas próprias fronteiras, não vai estar lá e ter o tipo de motivação que o exército israelense tem. É simplesmente uma realidade. Você está certo ao dizer que faz sentido trabalhar por um futuro diferente. Em grande parte, é sobre isso que tratam as conversas com o governo libanês. Concordo que trazer dinheiro pessoal dos países do Golfo pode ser uma parte muito importante da solução, especialmente o dinheiro diante da situação econômica do Líbano. Diante da opinião pública no Líbano contrária ao Hezbollah, há muito a ser feito. A propósito, No final das contas, até mesmo as tropas da OTAN, as pessoas neste país, e nós dois entendemos o motivo, vão questionar se terão motivação para defender as fronteiras de Israel do mesmo jeito que o exército israelense faz. Você está certo que, uma vez que o Hezbollah, e eu não posso dizer quando isso vai acontecer, mas uma vez que o equilíbrio de poder realmente mude, para que os custos de enfrentar o Hezbollah não sejam iguais aos atuais. Que talvez algum tipo de força de terceiros, ou até mesmo o próprio exército libanês, possam ser opções reais. Mas sentado aqui, em 8 de junho de 2026, isso não é. o caso. Você não quer acelerar o processo? Adoraria acelerar o processo. Qual é a sua opção menos ruim? O menos ruim é seguir conversando com o governo libanês. Concordo que ministros israelenses devem parar de criticar o governo libanês, já que este demonstrou boa vontade e assumiu riscos, apesar de não conseguir colocar isso em prática. Continuar ou iniciar conversas com os estados do Golfo, através dos Estados Unidos, através de outros, começar a montar um plano, especialmente em termos de dinheiro, mas também começar a pensar em mão de obra. Mas permitir que o exército israelense, de forma inteligente, com bom senso e com um plano, conduza a guerra no Líbano. Mas entender que no curto prazo, essa é a única solução para as pessoas no Líbano. O chefe do Estado-Maior que disse, muito famoso, que a guerra dos 6 dias, nesse caso, seria rápida, veloz e elegante. Essa foi a doutrina militar de Israel por décadas, pois sabia que sua retaguarda era pequena e vulnerável, além de ser uma sociedade democrática que não queria guerras de atrito destruindo suas conquistas. Temo que o governo atual tenha cometido um erro e se envolvido numa situação em que, por algum motivo, aceitam guerras eternas e de atrito, sempre impopulares. A guerra de atrito contra o Egito também foi impopular. A ocupação de 18 anos no Líbano foi impopular, e isso não será diferente. Precisamos de um plano melhor. Muito bem, senhores. Certamente uma conversa acalorada que mostra o debate que está acontecendo diante dos nossos olhos aqui em Israel, na frente norte e longe do Irã, que parece já ter se encerrado hoje. Ótima análise para nossos telespectadores. Obrigada, Owen Altman e Dan Perry.